Número 1. Daulatia, a Vila dos Destinos Esquecidos. Escondida profundamente no coração de Bangladesh, encontra-se um lugar sobre o qual poucos estrangeiros ousam falar, Daulatia. Uma vila que existe à beira do desespero e da sobrevivência. Localizada no distrito de Rajbari, a apenas algumas horas de Dhaka, Daulatia não é uma vila normal. É lar de um dos maiores e mais antigos distritos legais de luz vermelha de Bangladesh, um lugar onde milhares de mulheres, muitas delas vítimas de tráfico humano e pobreza, vivem vidas que a sociedade escolheu esquecer. Esta vila se estende ao longo das margens do poderoso rio Padma, onde pequenas cabanas com telhados de lata e vielas estreitas formam um labirinto de sofrimento e sobrevivência. O ar aqui parece pesado, não apenas pela umidade, mas por histórias não contadas, histórias de mulheres que foram vendidas, abandonadas ou presas aqui desde muito jovens. Muitas delas foram atraídas por falsas promessas de trabalho ou casamento, apenas para se verem forçadas ao comércio sexual, às vezes já aos 10 ou 12 anos. O que torna Daulatia verdadeiramente assustadora é como ela funciona como um mundo autossuficiente. Dentro de seus limites, existem mercados, barracas de chá, até escolas improvisadas, mas tudo gira em torno do comércio. Cada mulher vive em um pequeno quarto pouco iluminado, muitas vezes compartilhado com crianças que não têm outro lugar para ir. Os sons de risadas, choro e música de rádios antigos se misturam em um zumbido constante e caótico, um lembrete arrepiante de quão normal esta vida se tornou para aqueles presos nela. A renda média aqui é dolorosamente baixa. Muitas mulheres ganham apenas alguns dólares por dia, mal o suficiente para comida ou aluguel. Frequentemente, elas estão vinculadas por dívidas aos donos de bordéis ou cafetões que controlam cada parte de sua existência. Algumas mulheres, após anos nesse ciclo, tornam-se madames também, controlando meninas mais jovens, um sistema cruel em que as vítimas são forçadas a se tornar parte da engrenagem que um dia as escravizou. Apesar do sofrimento, existe também resiliência. Algumas ONGs e instituições de caridade locais intervieram, oferecendo programas de educação e reabilitação para as mulheres e seus filhos. Para muitas crianças nascidas aqui, a escola é a única saída, uma esperança frágil de uma vida além das paredes de Daulatia. Mas escapar não é fácil. Muitas crianças enfrentam discriminação ao saírem, marcadas pela sociedade como filhas de prostitutas. À noite, Daulatia se transforma em um lugar que parece congelado no tempo. Lamparinas a óleo tremulam pelas vielas estreitas e os sussurros de negociação preenchem o ar. É um lugar onde o desespero humano encontra a indiferença brutal da realidade. Embora Bangladesh seja um país cheio de cultura, beleza e esperança, Daulatia permanece como um lembrete de um lado mais sombrio, onde vidas esquecidas continuam lutando por dignidade. Daulatia não é apenas um local em um mapa. É um reflexo da pobreza enraizada, da desigualdade e das consequências da negligência. É a Vila dos Destinos Esquecidos, onde cada rosto conta uma história que o mundo se recusa a ouvir. Número 2. Uma mulher pode ter vários maridos, o estranho acordo de sobrevivência. Nas regiões remotas acidentadas do norte de Bangladesh, ainda existe um arranjo social incomum e raramente discutido, um que desafia as ideias tradicionais de casamento e relacionamentos. É chamado de poliandria, onde uma mulher é casada com vários homens. Embora possa soar chocante para muitos, para algumas famílias das aldeias empobrecidas do norte, este estranho acordo de sobrevivência não se trata de amor ou escolha. Trata-se de sobrevivência. As raízes dessa prática remontam a gerações, em áreas onde a terra fértil é escassa e a vida é ditada pelas leis implacáveis da natureza e da economia. Nessas aldeias rurais, as famílias frequentemente possuem apenas um pequeno pedaço de terra, mal suficiente para se alimentar. Se essa terra fosse dividida entre vários filhos, tornaria-se inútil, pequena demais para sustentar até mesmo uma família. Então, em vez de dividir a herança, os irmãos compartilham tudo, até a esposa. É um arranjo nascido não do desejo, mas do desespero. A mulher, geralmente escolhida pela família, casa-se primeiro com o irmão mais velho. Mais tarde, seus irmãos mais novos também se tornam seus maridos, todos vivendo juntos sob o mesmo teto. É um sistema silencioso e oculto que mantém os recursos limitados da família intactos. Mas por trás da praticidade existe um mundo de sofrimento silencioso, tensão emocional e relações humanas complexas. Para a mulher no centro de tudo isso, a vida raramente é fácil.
Ela carrega o enorme peso de manter a paz e a harmonia entre seus maridos, irmãos que devem compartilhar não apenas a terra, mas também o afeto. Em muitos casos, ela é o coração do lar, quem cozinha, limpa e cria os filhos, cujos pais podem nem ser conhecidos com certeza. O ciúme e o conflito frequentemente espreitam sob a superfície, mas a rebeldia aberta é rara. O sistema sobrevive porque as pessoas aprenderam a aceitá-lo como uma necessidade e não como uma escolha. Socialmente, esta forma de casamento é mal vista no Bangladesh convencional, onde o Islã e tradições culturais enfatizam a monogamia. Por isso, famílias que praticam a poliandria mantêm isso escondido, temendo julgamento ou punição. Em alguns casos, as uniões nem são reconhecidas legalmente. Mas para aqueles presos na pobreza extrema, a moralidade cede lugar à sobrevivência, e o estranho sistema continua silenciosamente, geração após geração. Ainda assim, mesmo nesse arranjo incomum, existem traços de humanidade, laços de cuidado, lealdade e luta compartilhada. É um exemplo cru de como as pessoas podem se adaptar a circunstâncias impossíveis. Embora os de fora possam vê-lo como bizarro ou imoral, para aqueles que vivem, é simplesmente a vida, a única forma de manter suas famílias unidas em um mundo que lhes deu tão pouco. Este é o lado oculto de Bangladesh, não as cidades movimentadas ou os campos verdes de arroz, mas os cantos invisíveis onde tradição, pobreza e sobrevivência se entrelaçam. Nessas aldeias esquecidas, o casamento de uma mulher com vários homens não é um escândalo. É um frágil acordo que mantém a fome afastada e as famílias unidas diante de uma realidade implacável. Número 3. Densidade populacional aterrorizante. Bangladesh pode parecer pequeno no mapa, mas o que realmente choca o mundo é quantas pessoas estão concentradas dentro de suas fronteiras. Com mais de 170 milhões de pessoas vivendo em uma área menor que o estado de Iowa, nos Estados Unidos, Bangladesh é um dos países mais densamente povoados do planeta. Em média, mais de 1.200 pessoas vivem em cada quilômetro quadrado, e em algumas cidades, esse número dispara para mais de 40 mil. Para entender quão extremo isso é, imagine-se em um mercado lotado, onde cada centímetro de espaço está ocupado. Agora imagine isso multiplicado por todo o país. Mal há espaço para respirar, e ainda assim a vida continua. Do nascer ao pôr do sol, Bangladesh é um movimento constante de pessoas, caminhando, vendendo, gritando, trabalhando, como um mar interminável de humanidade que nunca para de se mover. Dhaka, a capital, é o coração pulsante desse caos. Com mais de 20 milhões de habitantes, é uma cidade prestes a transbordar. Arranha-céus surgem ao lado de favelas, riquixás congestionam as ruas, e o ar vibra com ruído que nunca desaparece completamente. O excesso de população pressionou a habitação, transporte e serviços públicos ao limite máximo. Em algumas áreas, famílias vivem amontoadas em quartos únicos menores que um armário. As vielas são tão estreitas que até a luz solar tem dificuldade de passar. Essa densidade não cria apenas caos, cria crises. A água potável é escassa, o trânsito pode levar horas para percorrer alguns quilômetros, e a poluição sufoca tanto o ar quanto os rios. Doenças se espalham rapidamente, e todo desastre natural, de enchentes a ciclones, se torna um pesadelo quando milhões não têm para onde fugir. Ainda assim, apesar de tudo, as pessoas sobrevivem. Elas se adaptam, encontram maneiras de sobreviver, de algum modo, continuam sorrindo. O que é ainda mais impressionante é como a população de Bangladesh continua crescendo. Todo ano, milhões de novos rostos são adicionados, aumentando ainda mais a pressão sobre a infraestrutura já frágil. Aldeões rurais mudam-se para cidades em busca de trabalho, criando enormes favelas urbanas que se estendem até onde a vista alcança. Em Dhaka, os moradores de favelas agora representam quase metade da população total da cidade. Ainda assim, existe outro lado dessa densidade, uma energia incrível. As ruas vibram com vida, pequenos negócios prosperam em cada esquina e as pessoas mostram uma resiliência quase sobre-humana. É caótico, é avassalador, mas também é vivo de uma forma que poucos lugares na Terra são. A aterrorizante densidade populacional de Bangladesh é tanto sua maldição quanto seu pulso vital. Ela leva o país aos limites, mas também alimenta sua economia, criatividade e espírito. Em uma terra onde cada centímetro conta, Bangladesh é um exemplo vivo de como a humanidade pode se adaptar, resistir e continuar a prosperar.
mesmo no canto mais lotado do mundo. Número 4. Mercado flutuante de Barisal. No sul, nas zonas alagadiças de Bangladesh, encontra-se um dos lugares mais fascinantes e fotogênicos do país, o mercado flutuante de Barisal. Localizado no coração do delta do Ganges, este mercado não se encontra em terra firme, mas diretamente sobre a água. Todas as manhãs, centenas de barcos de madeira se reúnem ao longo dos estreitos canais e rios, criando uma cena colorida, caótica e hipnotizante que parece saída de outro mundo. Quando a primeira luz da aurora toca a água, o mercado começa a despertar. Agricultores e comerciantes de aldeias próximas remam de quilômetros de distância, com barcos transbordando de frutas, vegetais e flores recém-colhidas de suas ilhas fluviais. Você verá pilhas de bananas, goiabas, abóboras, cocos e folhas de betel, tudo empilhado em pequenos barcos que balançam suavemente na corrente. É um bazar em movimento, vivo com os sons de vozes negociando, água respingando e o ranger rítmico dos remos cortando o ar matinal enevoado. Ao contrário da maioria dos mercados em terra, o mercado flutuante de Barisal é construído em torno da geografia única do sul de Bangladesh, uma região entrelaçada por rios e canais. Aqui, a água não é apenas o modo de vida, é a linha vital. Estradas são raras e os barcos são a única forma de transportar mercadorias, visitar vizinhos ou mesmo chegar às escolas. Isso torna o mercado flutuante não apenas uma atração turística, mas parte essencial da sobrevivência cotidiana das pessoas que vivem aqui. O que o torna ainda mais encantador é a atmosfera. O ar cheira a frutas maduras, bambu molhado, e os reflexos de centenas de barcos transformam o rio em uma pintura de cores e movimento. Homens de longe e mulheres com saris coloridos trocam cumprimentos, riem e negociam, tudo equilibrando-se perfeitamente em seus estreitos barcos. É caótico, mas de alguma forma pacífico, uma mistura perfeita de ordem e desordem que define o Bangladesh rural. Os mercados flutuantes de Barisal, especialmente em áreas como Svarukati, também conhecido como Banaripara, existem há décadas. Eles são uma tradição antiga que conecta comunidades ribeirinhas. Se mantém viva a economia em pequena escala. Muitas famílias dependem inteiramente desses mercados para ganhar a vida, vendendo e cultivam nas terras férteis ao redor dos rios. Para os viajantes, visitar este mundo flutuante é como voltar no tempo, antes das rodovias, antes das cidades, antes que a vida moderna substituísse o ritmo dos rios. As pessoas aqui vivem em harmonia com a água, adaptando-se a inundações, tempestades e às constantes mudanças das marés. É uma existência bela, mas frágil, que captura tanto a simplicidade quanto a resiliência de Bangladesh. O mercado flutuante de Barisal é mais do que um lugar para comprar e vender. É um símbolo vivo de como o povo de Bangladesh aprendeu a transformar os desafios da natureza em oportunidades. Em meio ao caos dos barcos e ao constante burburinho dos comerciantes, você pode ver a alma da nação, vibrante, resiliente e profundamente ligada à água que tanto sustenta quanto define sua vida. Número 5. Os surpreendentes contrastes da capital Dhaka. Dhaka, o coração pulsante e caótico de Bangladesh. Uma cidade onde contradições colidem em cada esquina, onde luxuosos arranha-céus se erguem ao lado de favelas e ruínas, e onde esperança e dificuldade compartilham as mesmas ruas lotadas. É uma das cidades mais fascinantes do sul da Ásia, esmagadora, exaustiva, mas viva com uma energia crua e não filtrada que você sente no momento em que chega. Lá de mais de 20 milhões de pessoas, Dhaka é uma das megacidades que mais cresce no planeta. Mas o que a torna verdadeiramente única não é apenas seu tamanho, é o contraste absoluto dentro dela. Em uma rua, você verá as torres de vidro reluzentes de Gulshan e Banani, bairros habitados por ricos empresários, diplomatas e expatriados. Restaurantes caros servem culinária internacional. Carros de luxo deslizam por portões de segurança e o horizonte brilha à noite com luzes de neon e bares nos telhados. No entanto, a poucos quilômetros de distância, a realidade muda completamente. Nas favelas de Korail ou Kamlechar, milhares de famílias vivem em cabanas de lata sobre águas poluídas, compartilhando pequenos quartos e sobrevivendo com apenas alguns dólares por dia. Crianças brincam descalças em vielas lamacentas e o cheiro de plástico queimado e esgoto preenche o ar. É um lembrete doloroso de que em Dhaka, a linha entre riqueza e pobreza é tão fina quanto uma parede, ou às vezes, apenas uma rua.
Mas apesar desse caos e desequilíbrio, Dhaka nunca dorme. As ruas estão vivas 24 horas por dia. Sinos de rickshaw tocam, vendedores de rua gritam, ônibus buzinam, e o fluxo incessante de pessoas cria um ritmo que nunca para. Os engarrafamentos aqui são lendários. Uma viagem curta pode levar horas. Ainda assim, em meio a toda essa loucura, existe uma beleza estranha. A energia de milhões de pessoas lutando, sonhando e sobrevivendo juntas. Dhaka também é uma cidade de inovação e resiliência. Sua jovem geração está ultrapassando limites por meio da tecnologia, arte e moda. Cafés fervilham com empreendedores, estudantes discutindo ideias para startups ou projetos sociais. Apesar da luta diária, há um otimismo inquebrável no ar, a crença de que as coisas podem e vão melhorar. Os contrastes se estendem além do estilo de vida, também são culturais. Mesquitas antigas, fortes da era Mughal e a arquitetura colonial coexistem com arranha-céus ultramodernos e shopping centers. Na Dhaka antiga, vielas estreitas serpenteiam entre mercados de especiarias, barracas de biryani e casas centenárias, enquanto o ar se enche com o aroma de cardamomo, fumaça e história. Já na cidade nova, tudo parece futurista. Shoppings, escritórios e construções intermináveis empurrando Dhaka literalmente para cima. Mas com o rápido crescimento urbano, vêm enormes desafios. Poluição, superlotação e falta de infraestrutura pressionam a cidade ao limite. A qualidade do ar em Dhaka frequentemente figura entre as piores do mundo, e as enchentes durante a estação das monções transformam ruas em rios. Ainda assim, a vida continua. As pessoas se adaptam, reconstroem e continuam com uma resistência impressionante. Dhaka não é uma cidade para os fracos de coração. É barulhenta, caótica e às vezes avassaladora, mas também é profundamente humana. Cada rosto conta uma história, cada rua vibra com luta e ambição. É um lugar de contradições intermináveis, onde caos e criatividade coexistem, onde sonhos surgem do pó e onde, em meio ao ruído e à desordem, você pode testemunhar o pulsar imparável do próprio Bangladesh. Número 6. A maior floresta de mangue do mundo. Estendendo-se pela costa sul de Bangladesh, encontra-se uma das maiores maravilhas naturais do planeta, os Sundarbans. Esta vasta e misteriosa extensão de raízes entrelaçadas canais esmeralda é a maior floresta de mangue do mundo, cobrindo quase 10.000 km². É um lugar onde terra e mar se confundem, onde o ar é pesado de umidade e os sons de aves, insetos do vento entre os mangues criam uma atmosfera assombrosa, quase mágica. Os Sundarbans não são apenas uma floresta, é um ecossistema vivo e pulsante que protege e sustenta milhões de vidas. Esta região situa-se onde os poderosos rios Ganges, Brahmaputra e Meghna encontram a Baía de Bengala, criando um labirinto de rios, canais e ilhas que mudam constantemente com as marés. As árvores de mangue aqui são diferentes de todas as outras no mundo. Suas raízes crescem acima da água, torcendo-se em formas estranhas e quase sobrenaturais que ajudam a sobreviver às marés salgadas e às enchentes que matariam árvores comuns. Mas o que realmente torna os Sundarbans famosos mundialmente são seus habitantes selvagens. É lar do lendário tigre de Bengala, um predador raro e esquivo que se adaptou a nadar pelos canais pantanosos em busca de presas. Restam menos de 100 desses magníficos animais na parte de Bangladesh da floresta, tornando-a um dos últimos redutos desta espécie ameaçada. Os locais chamam-na de Bagher Des, a terra do tigre, e com razão. Ainda assim, os tigres não são os únicos moradores notáveis. Os Sundarbans estão cheios de vida, cervos malhados, crocodilos, javalis, macacos e mais de 300 espécies de aves preenchem a floresta com movimento e som. Golfinhos saltam pelas águas lamacentas e enormes lagartos monitores descansam preguiçosamente nas margens ensolaradas. Cada canto desta floresta parece vivo, mas também perigoso, misterioso e imprevisível. Para as pessoas que vivem em suas bordas, os Sundarbans são tanto uma bênção quanto uma maldição. Oferecem peixe, mel, madeira, proteção contra ciclones, mas também tiram vidas. Todo ano, aldeões arriscam entrar na floresta para coletar mel ou lenha, sem saber se retornarão. Muitos tornam-se vítimas de ataques de tigres ou se perdem no labirinto de águas. Ainda assim, eles retornam, geração após geração, porque a floresta é sua linha de vida. Os Sundarbans também servem como escudo natural para Bangladesh.
Quando ciclones mortais atingem a Baía de Bengala, as densas árvores de mangue absorvem grande parte do vento e da água, protegendo as aldeias interiores da destruição. Cientistas frequentemente chamam a região de Guardião Verde do país, permanecendo silenciosamente entre a fúria do oceano e a sobrevivência humana. Mas a mudança climática agora ameaça esse equilíbrio. O aumento do nível do mar, maior salinidade e desmatamento estão lentamente diminuindo esta antiga floresta. Apesar desses desafios, os Sundarbans continuam sendo uma das paisagens mais impressionantes e misteriosas da Terra. Sua beleza não está na perfeição, mas em seu espírito cru e indomável, um lugar onde a vida luta por cada respiração, onde perigo e maravilha coexistem. A maior floresta de mangue do mundo não é apenas um tesouro nacional de Bangladesh, é parte vital do batimento ecológico do planeta. Um lembrete de que mesmo nos cantos mais severos e imprevisíveis da natureza, existe equilíbrio, resiliência e maravilha além da imaginação. E esse foi Bangladesh, uma terra de contrastes chocantes, lutas ocultas e beleza de tirar o fôlego. Dos becos assombrados de Daulatia, onde almas esquecidas lutam para sobreviver, aos misteriosos Sundarbans, onde natureza e perigo respiram como um só. Este país é diferente de qualquer outro lugar na Terra. É um lugar onde a humanidade é testada, tradições desafiam a lógica e a resiliência brilha mais forte que as dificuldades. Se esta jornada por Bangladesh abriu seus olhos ou fez você sentir algo profundo, não passe apenas. Mostre seu apoio. Clique no botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para nunca perder outra história como esta. Qual parte de Bangladesh mais te chocou ou surpreendeu? Foi o mercado flutuante de Barisal, a vida caótica em Dhaka ou as verdades sombrias de Daulatia? Conte-nos nos comentários, leio cada um deles. Este mundo está cheio de histórias ocultas esperando para serem contadas, e juntos estamos descobrindo-as uma a uma. Então, permaneça curioso, seja corajoso, e nos vemos no próximo documentário, onde a verdade frequentemente é mais estranha que a ficção.